Em 1996, o Grêmio passava por uma grande fase nos gramados, e isso refletiu fora dele também, pois a camisa do tricolor gaúcho foi a mais vendida no mundo inteiro naquela temporada. E essa é a pauta de hoje. Bom, culturalmente hoje, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, as camisas de Barcelona, Real Madrid, Bayern, Manchester, Chelsea, Paris Saint-Germain, enfim, essas camisas definitivamente são as mais vendidas no mundo inteiro. Isso é uma coisa, uma moda cultural, já não tem como você brigar com esses times em termos de marketing. Mas o Grêmio teve a camisa mais vendida no mundo inteiro, em uma época onde não costumava-se comprar tantas e diversas camisas de time. Aliás, não tinha tanta loja assim como tem hoje, essa diversidade, essa rapidez em comprar camisas de time, que virou uma moda também, né? Enfim, naquela época, nos anos 90, camisas de time era para quem tinha um alto poder aquisitivo ou para quem gostava mesmo de colecionar e ganhasse suas camisas. O número exato se dá em 410 mil camisas vendidas no ano de 96. E essa reportagem saiu numa revista americana da época, chamada Sport World House. O time que atravessava uma excelente fase naquele período de 95, 96, Libertadores, Campeonato Brasileiro, e atravessava o melhor momento de sua história, digamos assim. De fato, foi o melhor momento da história do Grêmio, de toda essa trajetória linda no futebol. Em segundo lugar, já naquela época, o Barcelona começava a mandar nesse quesito, nessa modalidade no mundo, né, de vender mais camisas. O Barcelona já estava em segundo lugar. E em terceiro lugar, o Corinthians. O Corinthians aparece nessa lista dos times que mais venderam camisas no mundo em 96. No caso, o Corinthians chegou a vender 298 mil camisas no mundo inteiro. Em quarto lugar, o Bayern de Munique. Em quinto lugar, o Flamengo, outro time brasileiro. E em sexto lugar, o Boca Juniors. Pois bem, esses são os times que mais venderam camisas no ano de 96 e o Grêmio, soberano no topo da lista, foi o time que mais vendeu camisas no mundo inteiro. Aquele modelo de camisa que a Pennant fez em 96 é um dos mais queridos, é um dos mais lembrados pelos torcedores do Grêmio. É uma camisa que marcou a época de um time que marcou a época, de um time que tinha Paulo Nunes, Jardel, Carlos Miguel, Dinho, Carlos Goiano, Arce, Rivarola, Danley, Mauro Galvão, Adilson. Enfim, é um time que marcou a época, que marcou uma geração e que conquistou praticamente todos os títulos que disputou, faltando mesmo aquele maldito Mundial em 95 que perdeu para o Ajax, onde o Grêmio jogou a maior parte do tempo com um a menos, onde o Rivarola foi expulso, e o Ajax tinha um timaço, tinha um grande esquadrão. Aliás, o último grande esquadrão, como nós já gravamos um vídeo sobre esse time, com esse título inclusive. E o Ajax era um timaço, era a base da seleção holandesa. Tinha o Seedorf, o Davids, o Rijkaard, o Overmars, o Kluivert, o Juan de Boer, tinha também o Blind, o Van der Sar, o goleiro Van der Sar, o mito Van der Sar, né? Essa palavra é muito usada e às vezes sem sentido algum, mas o Van der Sar de fato é um mito. Também tinha o Litmanen, que fez história no futebol finlandês, também tinha o Kanu, que fez história no futebol nigeriano. Enfim, era uma grande seleção do futebol mundial, não só do futebol holandês, não é só o time do Ajax. Era uma reunião de grandes craques do futebol mundial e o Grêmio segurou muito bem esse time com um a menos, levou para os pênaltis e acabou perdendo a grande oportunidade de ganhar aquele título e que de fato é o único título que faltou para o Grêmio nessa década de 90. E para vocês terem uma noção, para vocês terem uma ideia de quão grande o Grêmio é no futebol brasileiro, no futebol mundial, até no quesito camisas mais bonitas do mundo, camisas mais vendidas do mundo, o Grêmio conquistou esse título, alcançou essa grande marca e se perpetua como um grande tricolor imortal que é. Bom, para não deixar passar batida, para ilustrar, não deixar passar em branco, aquela camisa do Grêmio que mais foi vendida no mundo foi a tradicional, aquela camisa listrada. Essa camisa eu não tenho, mas eu tenho a camisa tradicional da época, que era considerada mais ou menos o terceiro uniforme já naquela oportunidade. Que é essa camisa aqui, da Renner. Camisa pomposa. É a única do momento, daquela época, dos anos 90 que eu tenho e que pode mais ou menos ilustrar o que foi aquela camisa linda do Grêmio. Essa por ser um terceiro uniforme.
Não chega aos pés do primeiro listrado, mas já é uma camisa muito bonita e é uma camisa da época, a única que eu tenho. Esse foi um programa em homenagem à camisa do Grêmio, que é, até hoje, uma das mais bonitas do mundo. Foi para as semifinais, foi para empatar em Guayaquil, empatou com o Emelec e agora é campeão. Pode gritar, torcedor do Grêmio, faça a sua festa. Ela começa aqui e vai se espalhando em Porto Alegre, por todo o Rio Grande, na fronteira, nos outros estádios, em todo o Brasil, porque hoje o Grêmio é o Brasil. E o Grêmio, de forma brilhante, valente, conquista o título da Libertadores fora de casa.